Vamos fazer alguns exercícios aqui para fixar, né? Aí eu vou fazer, obviamente, junto com vocês, tá? E aí a gente depois vai fazer algumas questões, tá? Eu tenho. Então, como é que a gente faz isso daqui, né? Num grupo, eu tenho 4 médicos e 5 professores. Quantas comissões podem ser formadas com 4 desses profissionais? Aí, né? Você, né, o aluno, né, de repente aprendeu, né, né, da forma aí que a maioria ensina, tá? Um grupo tem 4 médicos, 5 professores. Quantas comissões eu posso formar com 4, né, desses profissionais? Beleza. Então, né, eu acho que a maioria de vocês aprendeu a fazer combinação, né, de 4, tal, usando a fórmula. Primeiro, vamos, né, quantas comissões, né, eu posso formar com 4 desses caras. Então, você, de repente, pensou assim, uma combinação, né, eu tenho 9, né, para escolher 4, tá bom? Eu tenho a combinação de 9 para escolher 4. E aí, isso daqui tá errado? Não tá errado você pensar assim. E aí você utiliza a fórmula, né? Então, qual é a fórmula? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Tá? E aí você vem. Aqui é o meu N, aqui é o meu P. Tá? E aí, 9 fatorial dividido por 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial. 9 fatorial, 4 fatorial vezes 5 fatorial. E aí eu venho, 9, aí eu tenho que simplificar, né? O processo que a gente aprendeu na primeira aula. 9, 8, 7, 6, 5 fatorial, dividido por 4, 3, 2, 1 e 5 fatorial, que eu vou cortar, né? Esses dois. E aí eu vou começar a simplificar. Bom, 3 com 2 aqui, 6. 4 aqui, 2. Eu vou ficar com 18 vezes 7. Legal? 9 vezes 8. 7 vezes 8, 56. E o que eu quis dizer com isso aqui, né? Eu acho que a maioria de vocês faz assim. Eu te convido a não fazer desse jeito, beleza? Não fazer desse jeito, tá? Eu vou até colocar, a não ser que eu vou até colocar isso daqui assim, ó, tá? Para você, quando pegar a nota de aula, você lembrar que como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Eu tenho que escolher 4 desses profissionais. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui, né, é que eu tenho que escolher 4. Então, o que eu faço? 4 tracinhos se multiplicando. Tá? Se liga, olha a diferença de um para outro. Esse outro aqui, tu tem que saber fórmula e fazer todo esse processo aqui. Aqui, você vai escolher qualquer um dos 4. Aí o que você vai fazer? Bom, eu tenho 4 médicos e 5 professores. Eu tenho um total de 9 profissionais. Então eu vou escolher qualquer um dos 9 aqui. Tem restrição? Não tem, então vem. Qualquer um dos 9, 8, 7, qualquer um dos 6. Professor, é combinação, porque se eu troco a ordem dos caras, né, o médico Rodrigo e Rafael é a mesma coisa que Rafael e Rodrigo, é a mesma dupla. No caso aqui seria um quarteto, mas eu acho que você entendeu. Se eu troco a posição deles, eu tenho o mesmo quarteto. Então, eu tenho que dividir, a ordem não importa, eu tenho que dividir, porque é combinação. Eu tenho 4 tracinhos, eu divido por 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. Galera, não tem competição. Perceba que assim é muito mais rápido. Ó, já cortei aqui 1, 2. Isso daqui dá 126 do mesmo jeito, mas muito mais rápido.
Beleza? Entenderam o que eu quero que vocês façam a partir de agora? Vamos por exemplo de baixo. Alguém não entendeu isso daqui? Tá de boa? Olha como é que eu quero que você faça esse daqui. Quantas comissões podemos formar? Aí ele quer assim, ó. Lembrando que eu tenho 4 médicos e 5 professores. Agora ele quer que a comissão com os 4 tenha 2 médicos e 2 professores. Aí eu sei que você pensou assim. Você aprendeu assim com o teu professor de repente. Ah, eu tenho que escolher 2 médicos. Ah, eu tenho 4 médicos. Combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação. Aí tem aluno que não sabe se é vezes, se é somar, porque ele não aprendeu isso daqui direito. Mas aí ele multiplica, tá? Beleza. Aí eu tenho que escolher 2 professores de 5. Combinação de 5, 2 a 2. Isso também ele já sabe que é combinação. Tá, e ele vai fazer essa conta aqui. Tá? É o que eu tô te falando. Você, em princípio, eu não quero que você faça isso. Porque você vai demorar muito. E outra, aqui você está decorando. Quando te der, ainda mais a questão de oficial, uma questão mais salgada, você não vai fazer. Tá? Então, como é que eu quero que tu faça esse carinha aqui? Não tá errado fazer isso não, tá, galera? Não tá errado não. Só que tu vai demandar muito mais tempo, tá? Eu quero que tu entenda que tu vai ter que escolher, 4 profissionais, do mesmo jeito, tá aqui. Só que 2 são médicos e 2 são professores. Eu tenho que escolher um total, aí pensa no macro, no que eu tenho que fazer. Eu tenho que escolher 4 carinhas, 4 tracinhos se multiplicando. Só que agora, se liga no que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou separar aqui, vou botar essa linha tracejada em cima desse vezesinho aqui, continua tudo se multiplicando, tá? Eu tô fazendo isso só pra gente dividir, pra ficar um negócio legal, onde essas 2 primeiras vagas aqui são para médicos, tá? E essas outras 2 aqui são para professores. Professor, eu queria escolher primeiro professor, depois médico. Pode, não tem problema nenhum. É porque eu sempre faço assim, tá? Da esquerda para a direita, não tem restrição. Eu vou escolher 2 vagas. Eu poderia escolher as 2 do meio para médico e as outras 2 para professor. Só que, só para ajuste de cálculo, para ficar melhor, eu escolho assim nesse padrão. Eu tenho que escolher 2 e 2. Eu separo no meio, de um lado o médico, do outro lado o professor. Beleza. E aí eu vou. Tá bom. Eu tenho que escolher 2 médicos. Esses 2 primeiros tracinhos aqui é de médico. Eu tenho 4 para escolher 2. Então, ó, eu vou colocar qualquer um dos 4 aqui. E vem descendo. Já deixei um ali, então qualquer um dos 3. Aí que tá, galera. Lembra, como é combinação, lembra, a gente tem que dividir para tirar o quê? A repetição. Aqui eu não estou fazendo, não tem 2 tracinhos. Professor, não tem 4, que é o total. Não pensa no todo, não. Você dividiu, você tem 2 etapas agora, 2 tarefas. Escolher os médicos, depois escolher os professores. Os médicos, bom, eu tenho 2 tracinhos, então 2 fatorial. E professor, legal, olha lá para os professores. Ah, eu tenho 5 para escolher 2. Então, ó, qualquer um dos 5 aqui, qualquer um dos 4. Lembra de tirar a repetição, dividindo, não tem 2 tracinhos, 2 fatorial. Galera, acabou a questão. É muito mais fácil, tá? Isso daqui, ó, simplificando de cabeça. 6,60, né? 6 vezes 10, 60. Alguém não entendeu? Tudo tranquilo? Aí aqui, com pelo menos 2 médicos. O que ele quer dizer com isso? Esse pelo menos 2 médicos. Aí tem gente que, né, já estava aqui. Pelo menos. Eu posso ter, quando ele fala pelo menos 2 médicos, galera, eu posso ter 2 médicos, tá? 3 médicos, ou tudo médico, ou 4 médicos. É isso, tá? Então, professor, eu poderia fazer de um outro jeito, né? Que bom, ele quer pelo menos 2 médicos. Eu posso fazer as comissões com um médico e nenhum médico, pegar o total e retirar esses 2. Pode fazer assim, tá? Eu vou fazer caso a caso, mas você pode fazer desse outro jeito. Porque desse outro jeito a gente já fez um exemplo na primeira aula e a gente vai fazer em outros exemplos daqui para frente, tá? Só para você entender, então, que pelo menos 2 eu vou ter o caso com 2 médicos. Então, ó,
lembrando que eu tenho que escolher 4, eu vou ter esse caso aqui, tá? Ou seja, esses dois primeiros aqui médicos e aqui professor. Aí eu vou ter os casos, né? Mesma coisa aqui, tem que escolher 4. Agora eu vou ter 3 médicos. Então, ó, eu vou botar aqui 3 médicos. Legal. Tá? E aqui um professor. E eu vou ter 4 médicos. Tá? Tudo médico. Tá bom? Então vamos lá. Ó, com 2 médicos, a gente já até fez esse daqui, né? É aquele primeiro ali, né? Qualquer um dos 4 aqui, 3 divido por 2 fatorial. Aqui, qualquer um dos 5, 4 divido por 2 fatorial. Isso me deu 60 casos, 60 comissões, tá? Aqui eu vou escolher qualquer um dos 4 professores, 3, 2 e professor. Aqui no caso são 3 tracinhos, então eu divido por 3 fatorial. E aqui só tem um tracinho, eu tenho 5 para escolher um professor, 5. Professor, é combinação, o senhor falou, divide por 1? Nem precisa, quando tem um tracinho assim, nem precisa dividir, porque vai dar esse carinha aqui mesmo, tá? Então, ó, aqui simplificando, eu vou ficar com 20, né? 3, 2, 1, 4 vezes 5, 20. Tá? E aqui, nesse exemplo aqui de baixo, é tudo médico. Beleza? Então eu vou escolher qualquer um dos 4 aqui, qualquer um dos 3, 2 e 1. E vou dividir, né? Tem 4 tracinhos, professor, por 4 fatorial, pô. Só que o de cima é igual ao de baixo, né? Eu vou simplificar aqui. Tá? Isso daqui vai me dar 1. E aí você pega, obviamente, a resposta é você somar, porque eu tenho caso com 2 médicos, mais as comissões, né, os casos com 3 médicos e com 1 médico. No caso aqui, com todos médicos, né? 4, 2, 3 e 4. Tá? Isso daqui dá um total de 81 comissões. Tá bom? E aí, esse exemplo aqui a gente viu até na primeira aula, né? Só que a gente viu com uma outra situação. Mas é a mesma ideia. Um determinado médico e um determinado professor, eles não podem estar juntos. Tá, então aqui sim eu vou utilizar a ideia do todo e vou forçar esse médico e esse professor estarem juntos. Então olha só, a partir o que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho que escolher os 4, tá? Só que aí vamos lá, se liga, né? Um médico, né? Um determinado médico, essa primeira vaga aqui, tá? Eu vou deixar para um médico lá porradeiro, beleza? E essa outra vaga aqui para o professor. Aí se liga. Aqui eu tenho um médico que é problemático. Tá? Vou botar até em vermelho. E esse professor que é problemático. Eu vou forçar os dois estarem juntos. É uma possibilidade aqui e uma possibilidade. Só existe um, né? Ele não tem cópia, não tem clone. É um professor de matemática. É um médico, né? Problemático e um professor problemático. Uma possibilidade. Perceba que eu não tenho que dividir, porque é um tracinho. E essas duas vagas aqui, perceba, eu tinha 9 caras. Eu tenho 4 médicos, lembrando que eu tenho 4 médicos, 5 professores. Eu tenho 9, né? Só que eu já deixei esses 2 problemáticos. Então, 9 menos 2, eu coloco qualquer um dos 7 aqui e qualquer um dos 6. Só que aqui, né, é combinação, não deixa de ser combinação isso daqui. Eu tenho 2 tracinhos, divido por 2 fatorial. Olha só que maneiro. Isso daqui vai me dar um total de 21 possibilidades. Aí sim, eu vou pegar o total que a gente calculou lá em cima, né? O total é 126, né? Eu vou pegar 126 e vou tirar essas comissões problemáticas, né? Que a porrada estanca dos dois.
Isso daqui vai me dar 105 possibilidades. Galera, entenderam essa lógica aqui das questões? Ô, mestre, Oi, pode falar. nessa C, por que eu não preciso marcar meio que a posição dele? Qual? Ah, não, tô viajando aqui. Tipo, o médico vem primeiro e o Não, então, professor tanto vem. faz. Aqui não tem problema nenhum de você escolher primeiro os professores, depois médico, entendeu, ô Nicolas? Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, Tá? Aí eu beleza. sempre faço da esquerda para direita e aí eu separo os carinhas ali e tal, sem problema. Entendeu? Entendi. Valeu. Aí aqui, vamos entender esse outro exemplo. Utilizando os algarismos aí do 0, né, até o 6, quantos números formamos sendo, né, um número de 4 algarismos. Então, eu tenho que escolher 4 algarismos. 4 tracinhos se multiplicando. Galera, é princípio multiplicativo. Agora sim, eu defino. Isso daqui, galera, é arranjo ou combinação. Aí, entenda. Coloca na ordem o 1, o 2, o 4, o 5. Me dá o número 1245. Agora, com esses mesmos carinhas, troca a posição do 2 com 1. Só esses dois. E deixa o resto. Esse carinha aqui é diferente desse, se tratando de número. Um é 1245 e o outro é 2145. Professor, a ordem aqui importou bastante. Importa. E se a ordem importa, a gente está falando de quê? De arranjo. Beleza? Troquei a posição dos números. Pô, eu tenho outro número, outro numeral. Então, vamos agora fazer a questão. Tá, eu quero um número de 4 algarismos. Aí, só um adendo, né? Eu posso colocar aqui qualquer um dos. Eu tenho 7 algarismos aqui, não tenho? Eu posso colocar assim, ó, qualquer um dos 7 aqui? O que você acha? Não, o Zé não pode entrar, não. Se liga. Se eu boto esse cara aqui, ó. Galera, se eu coloco 0325, isso daqui é o número 325, né? Não é o número. O zero na primeira posição ali, né? Ele não pode, já que ele quer um cara com 4 algarismos, né? Ele quer um número com 4 algarismos. Aqui seria um número com 3 algarismos, quando eu boto zero na frente. Então aqui, né, não é 7. Tem só que tomar cuidado, né? Então ali, né, aqui eu não posso colocar o zero, né? Eu poderia escolher 0, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas o zero eu não posso. Ou seja, eu posso colocar qualquer um dos 6 ali, menos o zero. E para as outras posições? Bom, eu tinha, né, 7 caras. Deixei um, mas ele está falando que é distinto? Não. Opa, então eu posso colocar qualquer um dos 7 aqui. Qualquer um dos 7 aqui também sem problema. E qualquer um dos 7 aqui. Tá? Isso dá 2058. Olha o outro exemplo. Um número de 3 algarismos distintos e divisível por 5. Tenta fazer esse você aí. Eu vou te dar um minutinho para você pensar e me manda a resposta aí. Me fala a resposta. Ele quer um número com 3 algarismos distintos e que seja divisível por 5. Divisível por 5. É 60? Não. Eu acho que a maioria vai achar Achei, 60. achei 40. Eila. Achei 40 também. É 50? Eita.
Esse 40, 50, ninguém achou ainda. Vou dar mais 30 segundos, pensa aí. $48. 7. Não, 7,2, mestre? não. 84, mestre. Caralho, não, também não. 32. Não. Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu acho que você fez assim, vê se você não pensou, até pensou direitinho. O número dos 3 algarismos, aí você fez assim, ó. 1, 2, 3. Aí, tá, eu tenho do 0 até o 6, eu tenho 7 carinhas, sem problema. Aqui no final, para ser divisível por 5, eu tenho que ter o 0 ou 5. Você pensou desse jeito, não foi? Duas possibilidades. E aqui na frente, né, Nicolas? Você pensou assim. Bom, eu tinha 7, como tem que ser distinto, deixei um ali. Eu vou colocar qualquer um dos 6 aqui e qualquer um dos 5. Beleza? Aí isso daqui deu 60. E por que isso está errado? Alguém consegue dizer? Agora, vendo mais friamente. Hein, Nicolas? Por que isso daqui O está zero? errado? Porque tem que ser. Ô, mestre, dá 50? Não. Tem que ver O como o zero não zero pode no tipo, final ele pode. Porque quando a maioria de vocês fez isso daqui, não fez? Botou 0 ou 5 aqui no final? Sim. Só que quando você faz isso, Nicolas, olha só o que acontece. Vou até botar em vermelho aqui. Quando você coloca o 5 aqui, que é uma possibilidade, perceba que o 0, né, eu vou ter os casos em que o 0 ele vai estar aqui na frente. Concorda? O 0 é uma possibilidade. Mas não pode ter o 0 na frente. Então, mas você botou ele quando você fez isso daqui. Entendeu ou não? Quando você fez 6 vezes 5 vezes 2, você está botando exatamente esses casos aqui que não podem em vermelho, que eu estou botando para você aqui. Quando aqui pode ser 2 casos, você falou para mim, 2 casos, 0 ou 5. Quando tá o 0, tá no amor. Agora, quando tá o 5, 55, achou. Por que 55? Porque quando você bota o 5 aqui, uma possibilidade, perceba que o 0 ele vai estar perambulando ou no primeiro tracinho ou no segundo. No segundo, sem problema. Agora, o problema é quando ele está no primeiro, lembra? Quando ele está no primeiro, 0, eu não tenho um cara com 3 algarismos, eu tenho um cara com 2. E aqui eu vou ter quantos casos? Bom, é só tu fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho 5, aqui um caso. Aqui eu tenho um 0, aqui um caso. Eu tinha 7 carinhos, deixei já 2. Aqui me sobram. Então eu tenho 1 vezes 5 vezes 5. Eu tenho que tirar exatamente esses 5 casos onde eu tenho o quê? O 0 na frente. Então, eu tenho que fazer 60, beleza? Menos esses 5 aqui. Tá? Era isso que tu tinha que se ligar. Ou uma outra possibilidade, alguém consegue me dizer uma outra possibilidade de fazer essa questão? Separar em 2 casos, fixando 0 no final de um e depois fixando 5 no final do outro. Ah, mas é assim que eu gosto de fazer esse tipo de questão. Porque aí você não vai se embolar. Fixa o 0 no final é uma possibilidade. E aí eu já deixei 1, eu tenho qualquer um dos 6 aqui, qualquer um dos 5. Isso daqui me dá um total 6 vezes 5 vezes 1, 30 possibilidades. Agora, olha só que maneiro. Né? Fixa o 5 no final. Uma possibilidade. Aí, só toma cuidado agora. Né? Eu fixei o 5. Me sobra 6 carinhas. Só que, dentro desses 6 carinhas, eu tenho 0. Né? Então, aqui, nessa primeira, eu só tenho que tomar cuidado, né? Que eu não posso colocar qualquer um dos 6. Eu tenho 0 ali, então eu posso colocar qualquer um dos 5.
E esse do meio? Bom, eu tinha 7 carinhas. Já deixei o final, a restrição. Já deixei o primeiro. 7 menos 2. Ah, qualquer um dos 5 aqui. Isso daqui dá 25. E aí 30 mais 25. Aí sai a resposta no amor. Você pode fazer desses dois jeitos, mas no primeiro eu perceba que é mais difícil de você enxergar o negócio. Entenderam aí, galera?